Olá, pessoal. Meu nome é Alana Lucas e eu vou falar hoje sobre proposições lógicas. Primeiramente, o que é uma proposição lógica? Vamos ver o significado? A proposição lógica é definida como toda oração que declare algo, podendo ser valorada como verdadeira ou falsa, sem casos em que ela se encaixe nas duas opções, que é a situação do princípio do terceiro excluído. Só pode ser verdadeira ou falsa para ser uma proposição lógica. Ou seja, a proposição é uma declaração, uma sentença declarativa, afirmação ou negação. Ela tem sujeito definido, tem verbo, tem sentido completo, ou seja, é uma sentença fechada, que pode ser classificada ou em verdadeira ou em falsa. Então, vamos ver alguns exemplos. São proposições. Vamos citar alguns exemplos de proposições. Primeiramente, as proposições, elas são expressadas em letras, geralmente P, Q e R. Mas podem ser outras. Normalmente são essas três letras que são usadas. Por exemplo, um exemplo de proposição lógica. Július tem 2 empregos. É uma proposição lógica? É, porque a gente pode atribuir verdadeiro ou falso. Vamos para o segundo exemplo. Marcelo tem uma bicicleta nova. É uma proposição lógica? Sim, porque é possível atribuir valores de verdadeiro ou falso. Vamos para o terceiro exemplo. 4 mais 2 é igual a 9. É uma proposição lógica? Você pode ficar em dúvida, porque isso aqui é falso. Isso aqui é uma proposição lógica, sim, porque a proposição lógica é a que é possível atribuir os valores de verdadeiro ou falso. Aqui é uma sentença fechada. Dá para a gente saber que isso aqui é falso. Dá para encontrar o valor lógico. Então, é uma proposição lógica. E agora, o que é que não é proposição lógica? Vamos ver? Não são proposições lógicas. Então, existem algumas possibilidades que a gente já descarta que não é possível ser proposição lógica. Primeiro aqui são as sentenças exclamativas. Por exemplo, aqui está um exemplo. Que maravilha! Que maravilha! Apareceu esse sinalzinho aqui, é uma sentença exclamativa, não é proposição lógica. Segunda possibilidade de que não é proposição lógica. Uma sentença interrogativa. Sentença interrogativa. Por exemplo, que dia é hoje? Que dia é hoje? Apareceu o sinal de interrogação, não é proposição lógica. Por que que não é? Que maravilha, não é? Porque você não pode dizer que maravilha, verdadeiro ou falso. E a interrogativa, que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Verdadeiro ou falso? Não é possível. Se não é possível atribuir os valores lógicos de verdadeiro ou falso, não é proposição lógica. A terceira possibilidade, qual seria? Sentença aberta. Sentença, deixa eu colocar aqui direito. Sentença aberta. X é igual a 2. É proposição lógica? Não, porque não é possível atribuir os valores de verdadeiro ou falso. Quarta possibilidade. Paradoxo. Paradoxo, ou seja, quando há uma contradição. Quando na oração há uma contradição. Por exemplo, esta frase
Deixa eu apagar. Esta frase, vamos colocar de novo, esta frase. Opa, tá. Problema aqui. Esta frase é falsa. Dizer isso, esta frase é falsa, é um paradoxo, porque é uma contradição e não é uma proposição lógica, porque dizer que essa frase é falsa, não é possível atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso. Por quê? Porque se esta frase é falsa, se isso for verdade, então significa que é falso. E se for falso, significa que a frase é verdadeira. Então é um paradoxo. Paradoxo não é proposição lógica. E a quinta possibilidade, qual seria? Frase sem verbo. Frase sem verbo. Por exemplo, 7 da manhã. A canetinha está dando problema aqui, mas deixa eu ajeitar. 7 da manhã. 17 da manhã. É possível atribuir o valor de verdadeiro ou falso? Não. Então, não são proposições lógicas. Então, vamos fixar. Não é proposição lógica. Frase exclamativa, frase interrogativa, sentença aberta, paradoxo e frase sem verbo. Frase exclamativa, apareceu o sinal de exclamação? Não é proposição. Frase interrogativa, apareceu o sinal de interrogação? Não é proposição. Sentença aberta, uma sentença que você não pode atribuir valor de verdadeiro ou falso. X igual a 2, por exemplo. Não é proposição. E paradoxo, uma frase que em si ela é contraditória, não é proposição. E por último, a frase sem verbo. Não tem verbo, não é proposição. Então, a gente já entendeu o que é proposição e o que não é. Vamos fazer umas questões? Questão 1 da banca Fundatec, ano de 2019. Proposições são afirmativas que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Vamos ver? Letra A. O céu é vermelho. É possível atribuir verdadeiro ou falso? Sim. É possível dizer que é verdadeiro ou falso. É falso. Então, se é possível atribuir esse valor, é proposição. Então, a alternativa está pedindo que não é. Não é. Aqui é, então, não é nosso gabarito. Motos possuem 3 rodas. Pode-se atribuir verdadeiro ou falso? Não é proposição. É proposição, sim. E o enunciado está pedindo que não é. Faça a prova com calma. Eita, olha aqui, ó. O que é que nós estamos vendo? Um sinal de exclamação. Se tiver exclamação, não é proposição. Se tiver exclamação, não é proposição. Esse é o nosso gabarito, mas vamos ver as outras alternativas. O alfabeto possui 23 letras. É possível atribuir valor de verdadeiro ou falso. Destros usam a mão direita. É possível atribuir os valores de verdadeiro ou falso. Então, portanto, o nosso gabarito é letra C. Faça a prova com calma, porque há o sinal de exclamação e quando tem exclamação, não é proposição. Vamos para a próxima questão. A questão é do ano de 2020, da banca Fundatec. As proposições simples são sentenças que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Das alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Então, pede também o que não é proposição. 2 vezes 2 é igual a 5. É uma sentença fechada? É possível atribuir verdadeiro ou falso? Então, é proposição, sim. 9 não é divisível por 3. Então, está aqui uma sentença fechada. É possível atribuir valores de verdadeiro ou falso? Então, é proposição. 0,5 é um número natural. É possível atribuir valor de verdadeiro ou falso? É proposição. 100% equivale ao todo.
É possível atribuir os valores de verdadeiro ou falso. É proposição. E por último, posso realizar divisão por zero? Olha aqui, o sinal de interrogação é uma pergunta. É uma pergunta. Se tem interrogação, não é proposição. Se tem interrogação, não é proposição. Então, qual é o nosso gabarito? Letra E. Letra E. Frase com interrogação não é proposição. Vamos para a última pergunta. Terceira pergunta da banca Quadrix do ano 2022. A frase 2000 mais 20 mais 2 não é uma proposição. Então, vamos analisar. A frase 2000 mais 20 mais 2 não é uma proposição. E aí? O que é que vocês acham? É proposição ou não é proposição? Por que que é? Por que que não é? Vamos pensar um pouco. É possível atribuir valor de verdadeiro ou falso? 2000 mais 20 mais 2? Só essa informação? Não, né? Não dá. Não dá porque é uma frase sem verbo. Uma frase que não apresenta verbo não é proposição. Então, aqui está perguntando se não é proposição. Então, qual é o nosso gabarito? Certo. A frase 2000 mais 20 mais 2 não é uma proposição, porque é uma frase sem verbo. É uma frase aberta, que não é possível atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.